Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu acabei de assistir o Lula no Podpah. Em termos de audiência, claro, foi um sucesso. Agora, naquilo que mais me interessa, que é a questão de ideias e projetos para o futuro, lamento dizer, foi um fracasso. Eu vou falar sobre isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comente aqui alguma coisa. Se você assistiu, o que é que você achou da participação dele lá? E eu quero agradecer porque hoje, dia 6 de dezembro, alcançamos a marca de 44 mil inscritos. Eu estou muito feliz, muito agradecido a todos vocês que já fazem parte aqui do canal Politizando, que começou no dia 1º de maio de 2021. Bom, pessoal, então o Lula no Podpah de fato era uma presença esperada, estava marcada já para acontecer antes, mas foi no dia que aconteceu aquela tragédia que, enfim, levou à morte da Marília Mendonça. O Podpah é hoje o maior podcast, então, por conta até desse adiamento, gerou uma expectativa maior do tamanho do Podpah e também, é claro, do Lula ser uma figura que desperta ódios e paixões. Então, era esperado que, de fato, a audiência fosse muito grande, como foi. Foram 2 horas e 19 minutos de participação. Eu não consegui acompanhar ao vivo, dei umas passadas rápidas, mas amigos meus me falaram que a audiência ela foi caindo da metade para o final, o que mostra que Lula não conseguiu reter o público, que mesmo assim ficou muito grande, é verdade. Então isso é apenas uma curiosidade. E vamos falar então da participação dele lá. A gente observa ao longo das 2 horas e 19 minutos muita coisa da vida pessoal, muita história, ok. Podcast também tem essa possibilidade de você trazer coisas pessoais, isso acontece, mas pegando assim do ponto de vista político, um discurso muito simples, muito raso, enfim, que não agrada quem está buscando uma proposta concreta. Mas para quem está querendo apenas frases impactantes e bonitas, nesse ponto, Lula é bastante eficiente. E ele repetiu lá frases que ele costuma repetir, como é preciso colocar o pobre no orçamento. Todo mundo nesse país tem o direito a ter as mesmas oportunidades. Uma outra que ele usa bastante. Todo mundo tem que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Uma outra, o pobre pode andar de avião. O pobre é gente, o pobre é um ser humano. Outra aqui também que ele disse lá que viralizou bastante, que o pobre pode e deve comer camarão, até porque é ele que pega. Depois, mais pro final, disse: nenhuma criança pode ir para a cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. As criancinhas têm que dormir com a barriga cheia. Eu senti falta, se ele falou eu não percebi, da picanha e da cerveja. Olha, eu concordo com tudo isso que ele disse, tudo mesmo. A grande questão é como ele fará isso. Como que ele vai colocar o pobre no orçamento? Porque a gente tem que observar que nos governos petistas, o pobre que, segundo ele, esteve no orçamento lá, e esteve mais do que em Fernando Henrique, é bem verdade, e esteve mais do que com Temer, e esteve mais com Bolsonaro, o que não quer dizer que foi prioridade. Vale lembrar que para o Bolsa Família, o PT pagou 322 bilhões, mas para pagar juros altíssimos, foram mais de 4 trilhões, é isso mesmo, 4 trilhões. Então não basta só dizer que é preciso pôr o pobre no orçamento, é necessário explicar como. Porque sem reforma estrutural, mesmo algumas conquistas importantes que aconteceram no governo Lula, essas conquistas não se sustentam, como não se sustentaram diante da crise econômica com o governo Dilma. A desigualdade social, ao longo de 4 mandatos, manteve-se praticamente inalterada. Então, a melhora com Lula foi praticamente perdida com Dilma, escolhida por ele. Eu vi uma comparação um dia de que foi mais ou menos assim, quando alguém chega numa porta giratória, a porta começa a girar, aí você vai entrar numa festa, você se anima, se alegra, mas a porta continua girando e de repente você se vê do lado de fora e não vai até aquele banquete. E que naquele periodinho alguém te traz alguns petiscos, você fica contente, mas daqui a pouco volta ao que estava antes. Então essa comparação, você pode concordar ou discordar, eu achei ela bem interessante. Propostas para o futuro, ele foi perguntado mais no final se dá para inverter as prioridades, se dá para taxar os grandes milionários. Ele fugiu e não respondeu. Disse que não adianta eleger um presidente progressista e deputados direitosos. E logo em seguida disse que só tem um partido nesse país que funciona como partido político, que tem manifesto, programa, que é o PT. Tem o PSOL, disse ele, mas está nascendo agora. O PCdoB tem 100 anos, disse ele, mas está tentando sobreviver. Tem o PSB, mas partido de esquerda mesmo? Só o PT. Pois é, Lula, então segundo você, só o PT é partido de esquerda.
Isso é que me causa muita estranheza e às vezes uma indignação. Porque este partido de esquerda recebeu a confiança da maioria do nosso povo brasileiro para comandar o país durante 4 mandatos. E logo que o Lula assume, pega um banqueiro que fez carreira no Banco de Boston, eleito deputado federal pelo PSDB, e coloca esse mesmo para comandar o Banco Central. O PT se aliou o que há de pior na política. Alguém fala assim, William, mas para aprovar as reformas estruturais é preciso se aliar com quem pensa diferente. Ok, eu até aceitaria isso, mas não teve reforma estrutural. Foi uma aliança, enfim, para ter governabilidade e tal, mas para se perpetuar no poder. Não se aproveitou da maioria que se tinha. Lula não se aproveitou da altíssima popularidade que ele tinha junto à população para colocar reformas extremamente necessárias. Loteou o governo e as estatais com gente corrupta, sabendo que essa gente era corrupta. Por exemplo, Ciro Gomes avisou que Eduardo Cunha era corrupto, que era bandido. Mesmo assim, entregou Furnas para Eduardo Cunha. É um negócio inacreditável. Então você teve esse único partido de esquerda com muitas aspas, 4 mandatos, 0 reforma estrutural, fez menos reforma agrária que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Sobre a sua possível candidatura em 2022, já que ele não afirma categoricamente que vai ser, mas articula esse movimento como um pré-candidato, ele disse: eu só tenho uma razão para voltar, é para fazer esse povo voltar a comer. De novo, ele não fala como, mas a fala é linda, sobretudo nesse momento em que 20 milhões de irmãos nossos amanhecem sem ter o que comer e talvez não comeram no dia anterior. A minha dúvida é, e se Bolsonaro fizer um programa social tão robusto, todo mundo ter direito a café da manhã, almoço e janta, aí então Lula abriria mão da sua candidatura? Enfim, é um discurso, repito, que vai para o povo e agrada. Muita gente fica, faz um cortezinho aqui, olha o que o Lula falou, que maravilhoso. Mas assim, é inacreditável. Em vez de falar assim, não, eu preciso voltar, ou a única razão que me faz voltar é, enfim, fazer as reformas que o país precisa, é corrigir as injustiças que nós temos aqui, que provocam essa desigualdade social em que 1% da sociedade detém 50% das riquezas. Não, ele não fala isso por quê? Porque ele teve chance e não fez. Então ele volta naquela questão de que, como no seu governo você teve sim avanço em algumas áreas, então ele tenta rememorar essa memória afetiva que muita gente tem desse período, mas sem propor nada para o futuro. Mas ele disse que está indignado. Eu acho que o problema nosso é de indignação. Eu hoje sou um homem indignado, muito indignado. É por isso que eu estou nessa luta. Eu já tenho idade para parar. Fez algumas piadinhas logo em seguida e disse no final: alguém tem que gritar. Ora, o que o Lula menos tem feito é gritar em relação àquilo que interessa. Por exemplo, enquanto estava todo mundo discutindo impeachment, um movimento forte nesse sentido, Lula não gritou fora Bolsonaro. Nem em eventos feitos pela direita e nem em eventos feitos pela esquerda. E digo mais, nem nas suas redes sociais. Você não teve movimento pessoal do Lula pelo impeachment de Bolsonaro. Então vai gritar o quê? O Lula só agora, recentemente, fez um tweet mais duro lá, dizendo que se for eleito, vai mudar a política de preço da Petrobras. Em outros assuntos, Lula tem se calado, tem sido muito omisso. Aí depois foi falar da transposição do São Francisco, disse que era para ter sido feita em 1846, e aí falou, nós tomamos a decisão de fazer. Mas ele não disse, ele também ia querer demais do Lula, que ele próprio pensou em desistir diversas vezes. E que foi Ciro Gomes, ministro da Integração Nacional, que comprou muitas brigas, manteve a ideia de pé e tirou a transposição do papel. Lula teve os seus méritos? É claro que teve. Mas nesse caso em específico, se não fosse Ciro Gomes, nada disso teria acontecido. E tempos depois, quando o Ciro saiu, quem assumiu essa mesma pasta que teve o Ciro foi Gedel Vieira Lima, o homem dos 51 milhões no apartamento. Autocrítica, ele foi perguntado se arrepende de alguma coisa, ele disse que por que eu mesmo vou me criticar? Deixa meus adversários me criticar. Ele poderia, até para evitar essa coisa toda aí que o pessoal cobra dele de autocrítica, falar, me arrependo de ter colocado o Temer, por exemplo, como vice da Dilma. É um arrependimento bacana. Alguém pode falar, William, mas ele não sabia que o Temer daria o golpe, que o Temer era corrupto e que o Temer seria acusado do que foi acusado. O Ciro avisou, isso é público. Aí quando a Dilma foi indagada das críticas que o Ciro fazia ao Temer, o que ela disse? O Ciro tá magoado, porque ele queria ser o candidato e não foi e tal. É um negócio inacreditável. Aí depois ele falou de algumas conquistas do seu governo, que são verdadeiras, ok, ele tem o direito de fazer isso, é justo que ele defenda o seu legado que ele acha importante,
É natural, não estou aqui querendo dizer só que foi tragédia o seu governo. Não, teve avanços importantes e é justo e natural, então, que ele defenda esse legado. Mas ele mentiu muito. Diversos sites já mostraram algumas inverdades, alguns equívocos sobre diversos pontos. Eu vou até deixar o link aqui embaixo em relação a isso. No final, foi ficando maçante, mesmo eu que acompanhei, enfim, por uma questão de dever de ofício, já que eu acompanho diversos pré-candidatos, diversos políticos, acompanho a entrevista do Moro, acompanhei o Moro no lançamento da sua candidatura, acompanho o Dória, acompanhava Eduardo Leite, Mandetta, Datena, Ciro Gomes, enfim. Eu estou aqui tentando trazer e analisar e cobrar projeto e cobrar ideia. É isso que me interessa. Eu não estou querendo aqui dizer, ai, que história linda, quando o Lula falou que comeu pão quando tinha não sei quantos anos. Olha, bacana, repita, ele era um espaço com 2 horas, dá sim para colocar alguma coisa pessoal, e isso é interessante, para quem gosta fica maravilhado. Mas, sinceramente, eu particularmente fiquei decepcionado, não que eu esperasse muita coisa, porque eu acompanho o Lula e sei que o discurso dele é esse discurso meio que para agradar o povão, sem trazer propostas concretas. Eu achei que nesse sentido foi um fracasso. Meus amigos, então eu fico por aqui, convidando a todos, continue conosco no canal Politizando. Se você chegou até aqui e não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, nos dê essa força aí, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.